If you with it, drop it. Hello guys, estamos iniciando From Brasil Podcast e estamos aqui com uma convidada muito especial. Ela já é uma amiga de longa data, que está hoje aqui apresentando a história dela. Ela vai contar um pouco do que ela passou, o que ela passou com a família, o que ela passou com a imigração do Brasil para a Inglaterra, o que ela passou nos dias aqui, como no trabalho, no dia a dia. Então você vai saber de tudo que ela passou e provavelmente você vai se enquadrar em alguma coisa da vida dela, vai servir para você, ok? Eu apresento hoje aqui uma amiga e irmã em Cristo, Daya. Se apresenta para o pessoal. Olá, pessoal. Meu nome é Daiane. Estou muito feliz de estar aqui. Parabéns, Fernando. Obrigado. Parabéns pela coragem, pela iniciativa. Um projeto lindo, lindo, lindo. Estou muito feliz mesmo de estar aqui. É muito legal quando você me contou do projeto. Eu achei, nossa, bem diferente. Está precisando, a comunidade brasileira está precisando. E sempre bom compartilhar histórias, sempre bom ouvir a história das pessoas, sempre bom a gente ver que as coisas que a gente vê nas redes sociais nem sempre são reais. É isso Então, aí. você ouvir as histórias das pessoas, ouvir ali como é que começou tudo, como é que veio, como é que foi, ouvir que foi difícil para todo mundo, que não é esse conto Esse arrasta de pra fadas, cima. esse arrasta para cima e já está lá. E é muito legal. Parabéns mesmo. Que Deus abençoe. Que através Obrigado. desse canal muitas pessoas sejam abençoadas, alcançadas, Sim, em tá? nome de Jesus. Edificadas. E vai dar. Já deu certo. Amém. Então nós vamos iniciar. Eu quero iniciar lá do Brasil. O que te trouxe, Daya, do Brasil para a Inglaterra? O que te tirou do Então, vamos Brasil e te lá. colocou aqui na Inglaterra? Eu fiz faculdade no Brasil, fiz curso superior de enfermagem. E o mercado de trabalho lá, eu cheguei a trabalhar mais de 2 anos lá, mas estava muito ruim. E acaba que a vida pessoal da gente, o emocional, a vida ali, o lado pessoal mesmo, estava dando tudo errado. E eu queria uma mudança. Eu acho que é como a maioria das pessoas Sim. que mudam, que migram de país, quer uma mudança de vida. Uma mudança para mudar os ares, mudar pessoas, mudar ambientes, mudar tudo. Porque quando a gente muda, a gente deixa tudo para trás. E o principal, você sai da zona de conforto. Da zona de conforto. A oração que eu fiz, assim, eu lembro como se fosse hoje, assim, dentro do avião. Deus, que eu deixe para trás tudo de ruim, que eu comece uma nova vida. E foi tão incrível que quando eu fui vir, um dia antes, eu estava na igreja, numa igreja que eu não frequentava, e um pastor que eu nunca tinha visto na vida me mandou levantar no meio de todo mundo. Falou, você aí de preto, com a sua roupa assim. Eu falei, eu, né? Que a gente olha assim, ó, eu? Você, levanta. E ele me deu uma profecia ali que a minha história ia mudar, a minha vida ia E mudar. era isso que você estava buscando Era naquele tudo que eu momento. queria ouvir, era uma confirmação, era tudo. Meu Deus, né? Como que você vai, porque toda mudança, você fica com medo. E gera um desconforto. Gera um desconforto, você tem medo porque você não sabe o que está te esperando, você não sabe o que está por vir. Então aquela palavra ali foi assim, Deus confirmando mesmo, e de fato, Deus mudou a minha história, mudou a minha vida, mudou em todos os sentidos, fez um reviravolta. E estamos aqui há 10 anos já. 10 anos de 10 London. anos se Daya, passaram. conta pra gente o que você iniciou aqui trabalhando, com que você trabalhou a primeira vez. Primeira vez, meu primeiro trabalho, eu acho que é o trabalho que todo mundo tem. Chega, faz cleaner, limpeza. Eu morava em Londres, no norte de Londres, e trabalhava no interior, em Guildford. Guildford, já ouvi falar. Então eu tinha que pegar da estação até a última linha da Victoria Line, Sim. e de lá eu pegava um trem mais 1 hora para o interior. Quantas horas de viagem? Ixi, eu saía de casa às 5h40 da manhã para entrar na primeira casa às 8 horas da manhã. Meu Deus.
E assim, acaba que essas horas, quando a gente conta tudo isso, essas horas de percurso, de viagem que você leva, você não tá ganhando. São São perdidas. perdidas, né? Então Perdidas você entre coloca aí aspas. umas 6 horas perdidas. Perdidas 3 para entre ir, ida e 3 para volta. voltar. Aí eu já saía de noite e já chegava de noite. Essa tipo assim, a visão que a gente precisa ter. As pessoas, como a gente iniciou já o podcast, então as pessoas já estão perguntando: "Ah, me fala um pouco sobre cleaner, me fala um pouco sobre moto, me fala um pouco sobre construção". E como você trabalhou nessa área, eu queria que você aprofundasse um pouco mais. Como que é o início, você chegar na casa de uma pessoa, não saber o inglês, a Nada, pessoa né, falar, nada, você como não que é saber essa sensação nada. É difícil. O que te faz persistir é mesmo a vontade de mudança, e o vencer? propósito que você veio de mudança. É você não querer voltar para aquilo que você estava sofrendo no Brasil. Isso que te faz persistir. Fácil não é, nem um pouco, muito difícil. Além de não ser fácil, é muito difícil. Eh, Muita gente, até hoje, né, se usa muito as rotas de cleaner. Sim. E foi para esses carros de rota que eu fui parar. Dizem que a prova de fogo é o pior, mas é também onde você aprende. Exatamente. Eu acho que se você tiver a cabeça, no crescimento pessoal agora, só o pessoal, se você conseguir passar todo o processo, é ali que inicia uma nova etapa da sua vida. Porque realmente, quem montou uma rota, ela também já trabalhou no Sim, cleaner. Então é dali que você começa a sua trajetória, a abrir o leque para amizades, para pessoas importantes nas casas que você vai. sim, uhum, Você começa a conhecer as pessoas que vai abrir o seu caminho. Tipo, você uhum. pode começar numa rota, para o pessoal que está em casa, a rota de cleaner é uma rota que você vai trabalhar em casas e uma pessoa lidera e você trabalha para ela. É, tem o É assim que carro, né, funciona, né? a pessoa geralmente te pega na estação, marca ali uma estação de todos os dias, vem o carro, igual nessa primeira rota que eu fiz, eram 5 mulheres, uma motorista e mais 4 cleaners. Geralmente a motorista entrava mais para ajudar em alguma casa ou outra, mas mais ela ficava ali no corre de levar Entendi. as meninas, né. Então assim, essa primeira, Fernando, foi, meu Deus, muito difícil. Muito sem educação as pessoas, os brasileiros, muito sem educação. Eh, Xingava, literalmente me xingava, "Você é burra, você é sonsa, não é nesse prazo, você nunca fez isso sua vida?" Aí você falava: "Não, E nunca você ali falando, meu Deus, eu preciso desse trabalho. Exato, a sua vontade de todos os dias era: "Não volto aqui nunca mais, não volto aqui nunca mais". Aí no final do dia você pensava: "Mas eu preciso, meu Deus, se eu não voltar, eu tenho aluguel para pagar no final da semana, o que eu vou fazer? Eu preciso, eu vou voltar". Voltava no outro dia a mesma coisa. Nossa, eu peguei uma pessoa que, meu Deus, foi tenso, foi tenso e ele era, assim, muito Era um homem ou uma era um mulher? Um homem, homem. no nesse num na primeiro carro que eu trabalhei, o homem era dono da rota, e ele colocava as meninas para dirigir, então era 5 meninas e tinha esse homem. Quando ele aparecia, meu Acabava o Deus, sossego de todo mundo. as meninas já conheciam ele. Quando ele aparecia, ele era muito grosso, muito sem educação. E assim, ele xingava a gente, falava que tinha que ser naquele tempo, tudo era por hora, né, você não é acostumado a trabalhar por É, hora no Brasil, né. uma das dificuldades quando você chega é isso, você se adaptar em pagar tudo em uma semana. Sim. Então você perde um dia da semana, você já atrasou todas as suas Ah, não contas, pode, porque né, não é pode tudo, é perder. aluguel, Você trabalha doente, você trabalha com febre, você trabalha não dá, você meu Deus, se eu e a gente pensa, acaba se eu perder, o que ia sobrar, aquele acabou. corpo mole do Brasil. Ah, eu tô doente, eu não vou. Ah, eu vou lá, tá com atestado. Ah, eu vou. Atestado já Aqui não esquece, existe, né, esquece. Não tem esquece, que isso aqui. atestado. Aqui você vem, ou você vira um homem de verdade, É, ou uma mulher, ou então você volta para trás. sim. E o problema de quem volta para trás, além de dar frustração de vir e não vencer,
ele volta para a mesma vida. Eu vi várias pessoas que voltou e hoje estão lá com a vida mirrada, porque ela fica lá no Brasil com o pensamento aqui na Inglaterra. Ah, Sim. e se eu tivesse lá? Você E acontece também ao contrário. Muitos também, muitos ficam aqui com o pensamento só lá. só de mandar. Ai, que Mandar, aqui mandar. e mandar, e também tem a questão do que aqui é ruim, que aqui isso, que aqui não tem lazer, que aqui eu aprendi desde que eu cheguei, Fernando, tô aqui, não vou ficar reclamando e morrendo não. Eu vou viver aqui e, tem o inverno? Tem, passa. Tudo passa. Tudo passa. Aqui as estações é muito claras, eu nunca vi um lugar na vida para ver estações certinhas igual aqui, né. O outono você vê ele certinho, a primavera certinho, o inverno então se sente na pele, mas o verão chega, e isso a gente aprende na nossa vida também, né. Essas estações que Deus fez da natureza, é do mesmo jeito que a nossa Sim. vida. E não reclamar, não murmurar, faz o caminho ficar um pouco mais leve. E tem também as pessoas não conseguem suportar o processo. Sim. E semana passada a gente estava com o Rafa aqui, ele falou uma coisa muito interessante, que a vida dele só começou a andar depois que ele parou de reclamar. E realmente no começo a gente reclama do frio, Sim. reclama do tempo que você vai. Se Sim. você vai de metrô, não tem lugar nenhum que é menos de 1h30 para você ir trabalhar. Sim. É horrível, 5 horas da manhã você tem que pegar o metrô. Imagina a correria. E no Brasil é tudo mais fácil. Tudo mais fácil. Tudo mais Geralmente fácil. no Brasil a gente pode ser quebrado o que for, que você tem uma moto, você tem um carrinho, você tem um meio de locomoção que é seu, que você outra? levanta e tá ali na sua E tem a garagem. família. E tem a eu tô sem família. dinheiro. Ô, empresta aí 20 conto Sim. pra mim trabalhar, empresta 100. Ou Sim. empresta 500 pra mim fazer uma compra, semana que vem eu te pago. Aqui esquece, não tem. Esquece. Aqui ou você vai Esquece. pra cima ou você vai pra cima. Aqui se você, ainda mais no começo, quem tá aqui sabe, se você vai abrir uma conta bancária, você tem que pagar pro brasileiro que tá aqui, que Exatamente, passou as gente mesmas do coisas céu. que você passou, você tem Exatamente. que pagar para ele fazer para você, ele não faz de graça. Eu falo pra todos os amigos que chegam, eu falo, ó, você quer a sua vida andando, deslanchando? Não se aproxime de brasileiro para trabalhar. Para nenhum. Porque, infelizmente, a maioria, eles se aproveitam do próprio povo. Sim. Eu não vejo os indianos fazendo isso, eu não vejo os muçulmanos fazendo isso, eu não vejo gente de outra raça explorar tanto o próprio povo igual o brasileiro, E infelizmente. geralmente é muito triste, mas é a realidade, é pessoas que passaram, que sofreram, que viveram sem o documento, Sim. que quando eu cheguei eu não tinha nem noção que era documento. Eu era tão voadinha que eu não sabia nem que precisava de Quanto tempo documento você no tá aqui? país. 10 anos. 10 anos. Quando eu cheguei, eu pensava que, como não tinha o visto, na minha cabeça Você era tava de só o boa. passaporte que eu ia viver. Aí a gente chega, né, a gente vai aprendendo, descobrindo. E daí, mesmo assim, mesmo sem documento, eu fui no Brasil 4 vezes. Meu Deus, Foi. que coragem. Porque quando eu vim, eu deixei a minha filha, Maria Eduarda, lá. Você deixou a Duda lá no Deixei a Brasil? Duda lá. Então, assim, até eu fazia fiz 5 meses que eu estava aqui, eu voltei. Aí eu vim de novo. Aí eu voltei de novo com 5 meses e fiz isso 4 vezes. Até trazer ela depois da 4ª vez. Dai, a gente foi pro lado do seu trabalho e eu queria saber qual que foi a maior dificuldade sua com o inglês. Que é isso Nossa. que as pessoas mais têm medo. Eu tinha pavor, eu falava, gente, como que eu vou Sim. conversar, como que eu vou se locomover, como que é a vida no inglês? E fale um pouco da sua experiência. O primeiro dia que eu entrei no metrô, eu vou te falar que eu pensei que, na minha cabeça, eu não vou aprender isso nunca. É muita coisa, é muito nome, é muita linha, não, isso aí não E o vai medo dar. que dá de você se perder? Você não sabe nem tem pessoas que vêm com inglês básico do Brasil, um CCIE, um FISC, eu vim, Fernando, eu não sabia nem o que era saída em inglês. Eu não sabia nada, foi na tora. Na raça. Na raça, na coragem, na falta de ideia.
Porque se você pensar, se tiver um pouquinho de juízo, você fala, não, meu Deus, Não dá. não dá. Mas Londres também precisa disso, você ter a coragem, não pensar muito e falar, eu vou errar, quero ver. Se todo mundo Não aprendeu, é por que eu não vou Londres, eu acho que é a aprender? vida nossa, É, né? É porque a gente fala Londres, Inglaterra, que a gente vive aqui. Mas tudo que você vai fazer na sua vida, se você não for ousado e quebrar barreiras que o ser humano tem, porque a gente vive dentro de uma bolha de no uma Brasil. bolha. Ah, não, mas como eu vou sair? Como que eu vou ir lá para outro lugar? E de repente você sai, se você olhar para trás a mulher que você se tornou, se você tivesse voltado, se você não Nossa, tivesse não. dado esse passo, não, eu vou Sim, arriscar. Porque a vida nossa é arriscar, é sim. só uma você tem. Você não Uhum, tem duas vidas. E se você não exato. arrisca, você não vive o sobrenatural, você não Não vive vive. a dependência de Deus. Então, qual foi a dificuldade sua no inglês? Como que foi? Ai, foi Conta. bem difícil por isso, sabe? Eu não tinha experiência nenhuma, era zero. Igual eu falei, assim, não tinha uma base ali com inglês. Então foi do zero de saber falar oi. E eu lembro que a dona da rota falava assim, Daiane, no final do dia ela vai te pagar, cobra dela 20 libras. Ai, pronto. Não sei falar 20 libras. Não. E a pessoa era inglês. A mulher. Sempre os Ah, na donos casa ingleses. da mulher, você que Sim. cobrava. Às vezes falava, né? Porque às vezes o dono da rota deixa ali o envelope ou deixa para a pessoa, para a cleaner pegar. Uhum. E você pega e repassa. Eu não sabia, Fernando, nada. Mas sabe o que que é nada? Era nada. Eu não sabia. Meu Foi Deus. bem. Aí eu conheci um professor, eh, fiz aulas online. Cheguei na escola um mês, mas essa correria doida também não continuei. Fiz aula online, foi aí que eu falei para ele, falei assim: "Olha, é do zero". Mas sabe o que que é do zero? É do zero mesmo. As horas eu não sabia, nada, eu não sabia nada, nada, nada. Só que a persistência, eu falo para as pessoas aqui que a persistência, a continuidade do que você começou, você bater em cima da mesma tecla. Eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Sim, Você começa a ver o caminho abrir. Por quê? Porque é a sua fé em ação. é. É o que você acredita que é o que acontece na nossa Uhum. vida. A Bíblia fala que o que sai da nossa boca, ela não volta vazia. Então, se todos os dias a gente entender que a gente acorda para vencer e a gente Tem vai que dar vencer, certo, né, tem que dar Fernando? certo, Tem que não tem dar como. certo, não tem Vai dar outra opção, certo. tem que dar certo. Eu tenho um amigo que eu conversava muito com ele quando eu trabalhava no Drive. Ele falava assim, eu ia lá chorar as pitangas, porque a gente arruma alguém para chorar as pitangas. Eu Sim, falava, cara, eu não aguento mais só dar coisa errada, só errar. É conta de moto errada, é moto que vai presa, é multa. Ele falava, Fernando, para as coisas dar certo, primeiro dá errado. dá Eu falava, errado. tá errado essa frase sua, irmão, não existe. Sim, Falou, não tem como as coisas dar certo sem antes dar errado, irmão. sim, Você tem que trilhar o caminho errado, as coisas dando errada, para depois você dar valor para as sim. coisas certas. E é incrível, Fernando, que toda vez na vida, quando a gente está prestes a alcançar algo, a dar uma mudança de nível, a subir um degrau, você já viu que dá tudo errado? As coisas embola tudo, que você fala assim: "Não, não, não, não era isso. Não era isso, não era aqui. Né? Não, 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 não". Aí, opa, espera aí. Aguenta firme mais um pouquinho. E aí você vê que as coisas acontecem e vira a fase e passa tudo e é como na estação, né, a estação muda e as É. coisas flui e você fala: "Meu Deus, eu estava quase conseguindo, se eu tivesse desistido eu tinha perdido tudo". E a Duda, você falou que trouxe a Duda. A dúvida. Você chegou a morar em quarto aqui, compartilhado com outras pessoas, Não, a casa quando compartilhada? quando a Maria veio, na verdade a gente morava, eu já estava com o Bruno, né, já tinha conhecido o Bruno. Ai, aquele lindo. Aquele lindo meu marido maravilhoso, o meu amado. Quando a Maria veio, já tinha outras pessoas que moravam na casa com a gente, Sim. mas ela já veio, já teve o quarto dela. Nossa, que O bênção. Bruno fez, assim, uma cama para ela, uma beliche. Toda assim, era o sonho daquelas camas de menina que tem a Sei. casinha embaixo, Nossa, que lindo. toda assim de princesa para ela. Eu lembro como se fosse hoje, era véspera de Natal.
A gente chegou, na verdade, no dia 23 de dezembro. Você foi buscar ela. Eu fui buscar ela. E o Bruno, aí a gente veio para Paris. Aí o Bruno foi para Paris e a gente foi para Disney. Meu Deus, que sonho. Aí levamos ela para Disney. Pensa, ela nunca nem tinha andado de avião, Fernando. Ela veio, viajou, né, para outro país, foi para Disney, que é o sonho de qualquer criança de 8 anos. Ficamos passeando em Paris, fomos na torre e tudo. Daí viemos para cá, chegamos dia 23, aí ela já tinha esse quarto esperando ela. O Bruno tinha arrumado tudo, assim, enquanto estava pro Brasil buscando ela. Ele fez essa cama, né, porque ele trabalha com essas coisas de madeira, né? Então ele mesmo construiu tudo, fez o quarto, mandou personalizar o nome dela. Coisa mais linda do mundo. Ela chegou assim, ela ficou encantada. Dai, como foi a sua vida no início do seu relacionamento com o Bruno, o nascimento do Bernardo? As pessoas têm muita dúvida como que é a criança nascer na Inglaterra. A criança nascer, eu acabei de ter um filho e a gente vai registrar ele agora como britânico. Como que é essa vida de uma criança britânica? Sim. Conta um pouco pra gente. O caso do Bernardo, o pai dele, por ser o Bruno ter documento italiano, então facilita esse processo dele ser filho de brasileiro, mas já tem a descendência italiana, então já tem o direito, né, do passaporte britânico. Então ele nasce, pedem-se os documentos dos pais, né, documentos, provas de trabalho, coisas burocráticas mesmo. Só uma pergunta, vocês estavam antes do Brexit, é isso? Antes do Brexit. Porque agora, para quem não sabe, Uhum. complicou um pouco, inclusive algumas semanas eles Sim. estão tentando fazer uma votação para aumentar para 10 anos, que é 5 anos você aqui, você consegue dar entrada na documentação da criança. Agora eles estão tentando jogar para 10 anos. Então, na sua época, vocês estavam antes do Brexit. Antes é do isso? Brexit. E ele nasceu e assim, fluiu a questão do documento dele, foi natural, né? Pela questão do Bruno. A Maria Eduarda, como ela veio e também eu já era casada com o Bruno, ela pegou também o indefinite, ela pegou um visto melhor do que o meu, Ah, na ela já verdade. pegou. Ela pegou como enteada. Daí ela era dependente sua e do Dependente Bruno. minha e do Bruno, né? Mas no caso, assim, era direto ligado pelo Bruno, não por mim. Entendi. Né? Como a gente era casado e o Bruno, que tinha descendência italiana, que já tinha o documento regularizado, eu também já tinha, porque eu já tinha casado, só que o visto dela era pelo Bruno. Então ela já pegou o visto indefinite já. Não precisou de Entendi. trocar e não precisou de nada. E o meu não, o meu eu peguei aquele de esposa, né? E depois de 5 anos eles renovaram automático, aí veio o Brexit e já mudou também, acabou que foi automática a renovação. Daia, uma das suas maiores dificuldades na Inglaterra como família, uma coisa que marcou sua vida como família, que uma perca, uma dificuldade assim que sugou muita energia suas, o que você poderia passar assim, ó, o que mais eu sofri é estar longe da minha família, ou não ter amigos aqui, ou anyway, ou meu casamento deu uma balançada. Quando o Bernardo nasceu, os meus pais vieram. Veio meu pai e minha mãe. Minha mãe ficou quase 4 meses, meu pai ficou 3 meses. Então, assim, nessa parte foi bem tranquila, porque eu tive a ajuda deles e não senti tanto. Eu lembro que eu brinquei com ela assim: você vai embora? Você vai ter coragem de abandonar seus netos? Aquela coisa psicológica para eles ficarem. Eu falei, como assim? Como você vai embora e me largar aqui com esse neném? Ela falou, ai, daí não tem minha vida. Quem falei, fez, não. quem pariu, que balança, E eu ela falei falou assim, pra você. como? Não, mãe. Falei, mãe, como assim? Seus netos? Aí ela falou, Daiane, não tem como. Eu quero E ir mesmo embora. assim, Tava no frio, na o época do frio. natural, não, Não tava no frio? não, ele nasceu em junho e depois o Bento também, os dois nasceram no Nossa, que verão. beleza. Sim. Então, assim, foi uma época ótima. Automaticamente a gente já fica mais leve, né? Mais Sim. animado por ser verão. Então, assim, foi bem tranquilo essa questão.
Respondendo sua pergunta sobre uma fase, assim, que foi bem difícil para mim, foi uma vez que meu pai deu o AVC no Brasil, e eu fui, tipo, de um dia para o outro com o Bernardo pequeno. A gente foi, eu fiquei lá 3 semanas. Essa vez, assim, que você sabe quando você vai sem saber o que te espera lá, porque você fica ali no voo, né, sem notícia. Pode ser que o pior tenha acontecido durante o voo, então, assim, é algo bem tenso mesmo, só quem vive aqui sabe. E depois também para você voltar e deixar Deixar as pessoas, lá o pai e a mãe. o pai, a mãe ou os familiares ou quem tá precisando ali no momento, né. Foi o momento, assim, mais tenso, foi um momento que uma coisa que eu nunca tinha tido na vida era ansiedade, eu desenvolvi ansiedade, cheguei a tomar remédio para ansiedade, algo assim que graças a Deus, eu consegui, né, tirar depois com o tempo, mas foi, assim, o período que eu vejo que foi mais difícil, foi essa fase, com meu pai adoeceu, e eu aqui, e notícias dos familiares, e os familiares que tá lá também, eles eles te informam o que está acontecendo, Mas mas assim, é só quem vive aqui. você não pode fazer nada, você tá do outro lado do Sim, mas é oceano. só quem vive É, aqui para entender isso, porque quem tá lá pensa assim: "Ué, ela tem que saber, ela é filha, é, ela tem que saber, o problema tá assim, assim, assado, eu vou contar". E a pessoa às vezes te liga e fala: "Ó, pá". é, Aí você, tipo, tá no meio de um cleaner, no meio de uma casa, e você acaba vai com falar: "O que você. que eu vou fazer? Eu O que que eu tive, faço?". eu tive essa experiência há um mês atrás. Eu estava no trabalho e minha irmã ligou chorando. E eu tenho 8 irmãos, 7 irmãos no Brasil e eu tive essa sensação. Ela ligou e falou: Ó, a nossa irmã tal, acabamos de descobrir que ela tá com câncer no estômago. E ela chorando, eu achei que a minha irmã tava morrendo. Falei, viu, você precisa se acalmar porque eu preciso saber o que que tá acontecendo. A nossa irmã tá com câncer. Daí eu falei, tá, mas eu quero saber o que que tá acontecendo. Me explica, para de chorar. Aí ela parou de chorar e falou, ela foi no exame, que ela tava com sangramento e o médico olhou para nossa irmã mais velha, falou, ó, ela tá com câncer e o dela é muito sério. Então a gente já vai ter que começar o tratamento e esse sentimento é muito pesado para quem está fora do Brasil. As pessoas não fazem Não ideia, fazem. não fazem ideia de como é você receber uma notícia do outro lado do oceano. Porque você literalmente você não pode fazer nada. A única Não. coisa é orar e descansar em Deus. Sim. Então é nessas horas que a gente tem que estar alinhado com Deus. Uhum. A igreja que a gente vai é uma igreja muito Sim. estruturada. Nessa época, inclusive, quando aconteceu todas essas coisas, eu não estava, firme numa igreja, não tinha a igreja ali, a que nós temos hoje, eu não tinha, não frequentava lá, visitava algumas, mas muito esporadicamente, não tinha a minha vida com Deus, naqueles momentos, naquela época, não estava, com intimidade com Deus, não tinha uma vida com Deus, um relacionamento com Deus, então você fica muito mais vulnerável. Então acabou que o que aconteceu comigo? A ansiedade. Porque quando a gente está ligado a Deus, eh, íntimo do Senhor, a gente sabe que pode acontecer o que for, Que ele está sustentando. que Ele sustenta, que Ele vai à frente, que tudo está nas mãos dele, que foi Ele que permitiu. É, Então, assim, você acaba que tem outra cabeça e outro jeito de lidar com os problemas. E a maturidade também, o tempo que você vai vivendo, que você vai adquirindo, você vai, aprendendo a viver com a distância e a lidar com esse tipo de coisa. Hoje acontece coisas semelhantes, do mesmo jeito eu só que você respondo, eu reajo amadureceu. totalmente diferente, totalmente diferente. Eu paro, penso o que eu posso fazer agora. Eu tenho isso para fazer, posso resolver dessa forma. Ou não, não tenho nada para fazer, está nas mãos de Deus. Vamos orar, vamos jejuar, vamos esperar no Senhor. E a resposta, o jeito, a reação da gente é totalmente diferente. Dai, o que é mais importante hoje na sua vida? Nossa, sem dúvidas, a minha família. Tenho o prazer de compartilhar da sua mesa. Eu, um dos meus melhores amigos, inclusive, é o Bruno. Uhum, E a história com o Bruno foi uma coisa muito bacana, porque
A primeira vez que eu vi o Bruno, eu tive uma má impressão. Que ele veio trazer a Aniele em casa. Eu não sabia que a Aniele foi trabalhar para você. E eu tava chegando do trabalho e de repente eu vi a Aniele Mas é porque ele é descer. muito gato, né, Nossa, aquele. Fernando? Ah, ele é Quando você lindo com viu aquele aquele nariz dele. homem com essa mulher, você Escute. pensou, meu Deus, Eu quem olhei é lá, eu esse? vi no lado de baixo, eu olhei, a Aniele desceu de um carro, eu não vi o Bernardo, porque o Bernardo era pequeno. Um homem deixando minha esposa, eu falei, eu vou parar esse cara pra saber quem que é. Falou, e aí, bom, irmão? Ele é o Qual é a bom. sua? Aí eu falei, oi, eu sou o Bruno. Eu falei, tá, e aí? Você é não? Ah, eu sou o marido da Dai. Eu nem conhecia você. Falei, Mas tá, ele mas você ficou deixou bravo minha. com você porque ele é bravo, né? Não, Você aí eu sabe? peguei. Falei, tá, mas você deixou minha esposa. Ah, não, não. Daí o Bernardo já apareceu, o Banguelo, falou, ei, tio, a sua mulher trabalhou lá na minha casa hoje. Daí eu falei, ah, tá. Daí eu cheguei em casa e falei, amor, que esse rapaz veio trazer você? Ah, é o Esse marido da Dai. rapaz, meu Deus, deixa ele ouvir se ele vai amar. Aí eu peguei, eu falei, mas o primeiro dia você foi trabalhar, já pegou o carro. Falei, ai, amor, nossa, a casa é lá do outro lado, ele veio trazer amigo do Rafael. Aí eu peguei, comecei no Rafa e conheci ele. Aí o Rafael falou, o Fernando tá parado, dá uma força pra ele lá. Aí eu fui trabalhar na sua casa. Fui No arrumar aquela driveway? bagunça lá embaixo. É Vocês estavam verdade, fazendo na uma feijoada lá pra garagem. igreja, lembra? Sim. E eu fui trabalhar lá. Falei, gente, que negada maluca, velho. Um monte de gente na Louca. casa. Tava Uma gritaria. reformando Tava ainda. reformando. O Renato tava lá. Mas Sim. uma gritaria, uma bagunça. Que tanto de gente, menino. Aí ele desceu lá, falou, "Ô, vamos lá em cima comigo almoçar." Eu morrendo de vergonha. Eu lembro até hoje, a Duda tava fazendo um desenho na mesa. Ah, Aí eu cheguei lá, eu falei, não, eu não quero almoçar, não. Eu morrendo de fome. Mas um monte de gente, eu falei, eu vou sentar nada almoçar com essa galera, hein? Aí peguei um monte de coisa, levei lá pra baixo. Falei, ô Bruno, agora eu vou embora, depois a gente conversa. Ou depois daquele dia, ele me mandava mensagem sempre, Fernando, você tá precisando de trabalho? sim, E de repente, dali nasceu uma amizade real. Hoje, sim. tudo, a época que eu passei mais dificuldade, a primeira pessoa que eu liguei do hospital foi pro Bruno. Ele tava, eu lembro até hoje, ele tava lá em Mônaco. Aí ele começou a chorar, falou, irmão, fica em paz, nós tá junto, velho. É, Eu tô aqui em Mônaco, mas você vai vencer. Você perdeu essa criança, mas Deus vai manter a outra aí. é. E, Uma qualidade do Bruno, assim, entre tantas outras, meu Deus, é a lealdade, né, Fernanda? Ele é muito leal, muito cara, eu leal. conheci uma galera aqui, mas eu não sei, o Bruno tem algo É. que é diferente. Ele é humano, ele é leal, ele é, meu Deus. Falar do Bruno é falar de qualidade de uma pessoa sensata, uma pessoa humana, uma pessoa que tira da boca para dar pro próximo. Sim, eu tive a experiência de não querer ir no Legendários. E ele me convenceu e, não, você vai, eu fui. E eu tava daquele jeito, você vai no Legendário, você fica irritado. Eu lembro que um dia eu desci da montanha, eu comecei a chorar, e eu falei, se o Bruno aparecer aqui agora, eu dou um soco na cara dele. E de repente eu senti um abraço assim, e ele já abraçou chorando e falou, irmão, eu tô com você até o final. Essa é a primeira montanha que nós vamos passar junto. E É, depois dessa nós vamos passar muito a mais. vida. E eu acho que quando você migra do seu país de origem, você precisa dessa Sim, estrutura de amizades verdadeiras. com certeza. Esse podcast só está acontecendo porque um amigo acreditou. E ele está atrás das câmeras, mas todo mundo conhece ele. E a gente precisa dessas pessoas que acreditam no seu sonho. Eu falei isso Sim. hoje. Às vezes você não acredita. Você tem um business hoje, mas É. você já teve outros business que não deu certo. Fernando, eu pensava, falar sobre acreditar em sonhos. Eu pensava, na verdade, que eu não ia nem casar, que eu não ia arrumar uma pessoa, que eu ia, de verdade, no meu coração eu pensava que ia ser eu e a minha filha. Pra mim tava tudo certo, já pensei comigo, o quê? Melhor nós duas do que arrumar uma pessoa mau caráter, que vai fazer, além de me fazer sofrer, vai fazer ela também. Então, Deus, assim, Deus muda a história, mas é a história completa. Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos. Propósitos. E pega, assim, as pessoas quebradas, as pessoas, assim, no pior fase, no pior... Quando fala assim, não tem jeito, acabou, tô no chão. Deus, é onde que Deus fala, agora Eu vou levantar. é minha hora de agir, então, agora é onde eu entro. E Deus faz isso com a gente, une pessoas, une propósito, amigos, né?
um presente de Deus, assim, como eu pedi para Deus, pessoas e amigos, eu pedi muito em oração isso para Deus. A partir da mudança ali na nossa casa, que foi assim, meu Deus, foi do vinho para a água, né? É, foi o diferente. Foi. Eu pedi muito isso para Deus, para trocar a nossa mesa, trocar, né, nos rodear de pessoas que nos achegasse perto de Deus, nos ajudasse, porque a vida cristã e a vida na nossa vida mesmo, no nosso dia a dia, se você não tiver pessoas que andam, que te ajuda, o dia que você desanima, Separa, você para, que não tem ninguém para te você apoiar. desiste. Você desiste de tudo. Então, além dele ter me mandado o Espírito Santo para nós, ele usa essas pessoas que são chamadas de amigos, Sim, para nesses dias falar assim: "Ô, vamos aqui, tamo ó, junto. pego na sua mão e vamos junto. Hum, Que história é essa de parar? Não, senhor, você não tem essa opção. hum. E o que que é o problema? Não, vou te ajudar. O que que é o seu problema? É isso? É aquilo? Vamos resolver." E acaba que te mostra, assim, um caminho, uma porta, uma saída que você nem estava vendo, Hum. porque Deus que usa esses amigos. Então, assim, foi resposta de oração. A nossa mudança de casa não foi uma mudança de casa, foi uma mudança de vida, de amizade, de mesa, de tudo, de tudo. Foi um posicionamento, assim, nós nos posicionamos, nós nos colocamos diante de Deus e falamos: "Deus, estamos aqui como." E eu falo que eu não me posicionei eu, Daiane, eu catei todo mundo lá em casa, falei assim: "Senhor, aqui, ó, E meus filhos, hoje a minha família, o meu marido, nós estamos todos aqui diante do Senhor. Minha família é tua, foi o Senhor que me deu e nós queremos servir." E graças a Deus, né, como Deus nos usa para servir e é é, um prazer, assim, uma alegria. Como eu amo servir, como eu amo servir, porque se você está servindo, é porque Deus está te sustentando por é, trás. o, o servir a Deus tem muito mais com o que Ele já nos fez do que o que a gente está fazendo para Ele. Sim, claro, Porque Ele já deu tudo. Ele já sim. deu Jesus, Se você ele está já, servindo, né, você tem algo nas mãos. Quando eu olho para o meu passado, que eu olho para minha vida, eu não tinha nada nas mãos. Era eu e a Maria Eduarda. meu Deus. E Deus, assim, nos deu tudo, Deus mudou a nossa história, nada foi além de Deus, sabe? Não foi sorte, não foi nada, foi Deus. Porque tudo que eu tenho hoje foi Deus. Se a gente tem nossa casa, que a gente comprou, um processo tão difícil, que só quem tem sabe como é difícil adquirir uma casa aqui, foi Deus. Se a gente tem bons trabalhos, foi Deus. Se o Bruno pega obras grandes, foi Deus. Se a gente comprou a loja, foi Deus. Tudo, Fernando, tudo. Eu falo assim que da bicicleta que a gente tem, eu falo, foi Deus que nos deu. E isso é importante Foi Deus que nos deu. ah, se a pessoa, é possível a pessoa migrar sem ter Deus no coração, Daya? O que que você acha hoje vivendo na Inglaterra? É possível, é uma vida de sofrimento, de vazio, de solidão, porque esse país, além de tudo, é muita solidão, É é um povo muita muito frio. muito frio. Só que quando você tem Jesus, Jesus é consolo, é abrigo, é proteção, é aquele amigo que você tem nos dias que às vezes você não tem ninguém fisicamente ali. Então viver sem Jesus dá. A gente viveu por muito tempo. Eu Quanto vivi, tempo você viveu sem estar na presença de Deus? na verdade, a minha vida no Brasil, eu vivi uma vida ali até os meus 17 anos, bem bem muito firme na igreja, assim, tudo na minha juventude foi da igreja. Depois eu me afastei, e foi, assim, um período de só sofrimento, Eu passei por isso. só sofrimento, sabe, só sofrimento. Quem me conhece de anos sabe. E enquanto eu não me posicionei de volta, porque quem é chamado não tem escolha. Realmente.
Quem Uma é hora Deus vai, escolhido não tem estreitar escolha. o caminho e você volta. Quem é escolhido não tem escolha. E enquanto eu não me posicionei, Deus não entregou as coisas que Deus entregou hoje. Não falo coisas financeiras. Porque as pessoas se iludem muito com isso. Ah, eu vou sair do Brasil para me ser rico. Uhum, As pessoas estão comentando, ah, mas você quer fazer o podcast para ficar rico? Eu falei, não, eu já sou rico. Eu sou rico do que o dinheiro não compra. É sim. isso que as pessoas têm que entender, que quer migrar do seu país. Você não sai para ficar rico. Muitas vezes você já é rico lá no Brasil e você não Uhum, dá valor para a riqueza, que é a sua família, que é o bem-estar de vocês. sim. Agora, quando você sai com um propósito, não, eu quero sair, eu quero vencer, eu quero dar algo que eu não poderia dar no Brasil para os meus Uhum. filhos, eu quero dar algo para minha esposa que eu não poderia dar no Brasil. Isso é vencer, não é Sim. o dinheiro ele vem com o tempo. Não, E assim, aqui, principalmente, como as pessoas vêm com esse intuito do financeiro, você acaba que encontra muitas pessoas agora com a loja então, mais ainda, porque a gente ouve histórias todos os dias, conhece pessoas novas todos os dias. Eh, Você ouve, as histórias de pessoas que trabalharam a vida inteira em busca do dinheiro e que hoje têm o dinheiro, mas perderam a família. nossa, isso é triste. É a pior É tristeza que tem. muito triste. Você viver uma É a vida pior inteira pobreza que é tem. e você perder do que vale você ter o dinheiro, você não ter Sim. a sua esposa, que Uhum, você fez os projetos, você não ter os filhos, que hum, foi projetado para estar ali com uhum. você, e você tem o dinheiro e acaba perdendo tudo que Deus deu. Porque o maior projeto de Deus é a família. Sim, Não existe projeto maior ou melhor do que uma família estruturada. E a sim. estrutura não vem de você ter dinheiro ou não, vem das fases que passamos. Eu lembro quando eu cheguei, a Aniele chorou um mês, a Eloá. E o pessoal ligava do Brasil, volta embora, volta embora. A menina vai ficar em depressão, viu? Vocês vão ficar doentes. Eu falava, não, a gente vai vencer. Acredita, acredita em mim, eu tô falando, a gente vai vencer. Uhum, Porque eu só vou parar quando a gente vencer. Fernando já venceu muitas coisas, mas eu uhum. vou vencer muitas outras. Muito mais. Assim como você venceu. Então, o que eu queria saber agora é que hoje você tem um business, Uhum. hoje você tem uma empresa. Como que é essa sensação de você olhar tudo que você passou e olhar para dentro de você e falar, é a frase que você acabou de falar, e se eu tivesse desistido? E Sim, se eu meu tivesse Deus. parado? Como que é essa sensação, Dai? Não, graças a Deus não me permiti, né, desistir. E assim, ter um business hoje, Fernando, no decorrer, né, a gente teve outro filho ainda, a gente tem um Bentinho, graças a Deus. Então assim, a gente é uma família grande, né. Hum. E por muito tempo eu fiquei dedicada a essas as crianças, né, em casa, e ele, deem valor nas mulheres que ficam em casa. A minha é uma delas. É um trabalho muito difícil, Árduo. árduo, Eu tô aqui 3 dias cuidando da minha esposa é e dos meus muito filhos, é difícil. muito difícil. Maridos deem valor. Pessoas parem de perguntar: "Você só faz isso? Você não trabalha fora? Hã? Como assim?" Dá vontade de você pegar o fruto do espírito e jogar na pessoa. Trabalho o dia todo sem receber, É uma escravidão não Meu remunerada. Deus, você não tem meta, você não tem aumento salarial, você não tem férias. Então assim, isso gera, assim, um estresse, você fica meio cansado dessa rotina, né. O que muita gente sonha: "Ai, meu sonho, viver sua vida de ficar em casa, ser madame". Ah, gente, para, isso é uma ilusão muito grande. É. Então assim, a gente, teve uma ideia, né, a gente Da teve onde não, nasceu essa ideia, Dai? a gente quando estava olhando casa pra região, pela região, né, que era uma região que a gente já conhecia, por ter amigos aqui, a gente viu que não tinha nenhum mercado brasileiro. Hum. E assim, nos primeiros dias foi uma coisa que a gente sofreu muito, porque tudo que a gente ia comprar não tinha. Então a gente esperava o dia de ir na igreja e pegava nos Lá no mercados do Seven Brothers. do Seven Brothers, lá do norte. Todo brasileiro conhece Seven Brothers. Daí surgiu essa ideia, e aí com 1 ano e 8 meses que a gente estava já morando aqui, a gente abriu.
Que Não sei beleza. como a gente abriu, foi Deus. Eu lembro a primeira vez que você comentou lá na sua casa, falou, Fernando, eu tenho algo para comentar com vocês, ainda não fala Sim, para ninguém, ore só, a gente vai abrir uma loja brasileira, um açougue. Eu falei, gente do sim, céu, é de Deus, porque eu passava sim. essa É, dificuldade de você ter que ir lá na igreja para comprar algumas hum, coisas, que a gente sente muita falta do feijão brasileiro, sim, com uma carne, certeza. As algumas coisas, carnes, né? uma bolacha passatempo, Aham. para vocês é biscoito em Goiânia, né? Mas a gente sente falta realmente dessas coisas, coisas Sim, simples. nossa. E como que é a experiência com o público agora? Ah, é legal demais. A gente abriu, como eu Quanto disse, tempo? até hoje, assim, eu olho, meu Deus, quando deu um mês de loja, eu falei assim, Bruno, amor, tem um mês que a gente tá aberto, parece que eu não sei nem como que a gente abriu, meu Deus, porque é muito difícil você fazer uma coisa que você nunca fez antes. A gente nunca tinha tido uma loja antes, a gente não sabia o que comprar, então foram amigos, foi o Maurício do Desigual, né, que é o nosso irmão da igreja, mas a Jéssica nos ajudou demais com isso aí, de passar contatos de fornecedores, né, e a gente ter, assim, uma ideia do que comprar e tudo. E a gente abriu pensando que ia atingir, o público brasileiro, mas a gente não pensava, não esperava que ia ser tantas pessoas. A gente Mas sabia que tinha, vocês estão com um público bem mesclado, porque eu bem vou mesclado. de sábado ou domingo, tem muito inglês indo lá, muito. Muito inglês, o pessoal ali da área, por ser um açougue que não é halal, que não é cortes halais igual Sim, os da região, é, que é cortes normais, né, sim, eles gostam demais. E o corte brasileiro é tem já a sua diferente, fama, é né, diferente. que muitos ingleses, nosso churrasco, né, Sim, o churrasco deles é salsicha e hambúrguer, é. né, Ou frango com frango, barbecue. Eles com colocam molho, barbecue em tudo, açúcar em tudo. tudo, tudo. Então, assim, eles toda vez que eles experimentam as nossas linguiças toscanas, que é uma coisa que eles gostam muito, né, de salsicha, eles ficam, assim, apaixonados no Que bom. tempero, em tudo. Então, cada vez mais, graças a Deus, eles estão indo e estão voltando. Estão voltando e fala para um parente, fala para um amigo, chega: "Olha aqui, ó, trouxe meu amigo, trouxe meu parente, ah, isso aqui é minha mãe, isso aqui", e tem famílias inteiras indo lá na loja comprar. Daia, seu objetivo para daqui mais 2 anos. Eu queria, Fernando, de verdade, não, é tão engraçado, eu não quero nada financeiro. Eu queria que a minha família tivesse cada dia mais firmada em Na Deus. rocha. Viver o que eu tenho vivido hoje é muito bom. Sábado eu estava na igreja, e assim, as experiências, coisas que acontecem, muito importantes, que marcam a sua vida. Eu estava na igreja e eu tinha passado por uma sinusite durante a semana, eu estava com a cabeça doendo, mesmo assim eu fui, e o pastor pediu para orar, oração para enfermos. E eu fechei os olhos, eu senti uma mão encostando na minha cabeça, e eu continuei com os olhos fechados, e teve oração, assim, eu senti algo, assim, muito poderoso, que eu abri o olho, que eu olhei, era a minha filha. Nossa. Então, assim, ver a Maria Deus. Eduarda ali na igreja, como ela tá, o quanto ela serve, o quanto ela participa, o quanto ela tá O ali nos amor. jovens, O amor a pela obra. dedicação, o amor, foi batizada em Nossa, línguas que agora. bênção. Então, assim, ela tem alcançado níveis de experiências com Deus extraordinários. Então, assim, para daqui 2 anos, eu espero que os meninos venham crescendo também, experimentando também Essa de presença. Jesus, de conhecer Jesus, não de religião, não de uma rotina de ter que ir à igreja, mas conhecer Jesus, entender que o quanto Jesus é amor, o quanto nós somos dependentes de Jesus, o quanto nossa vida muda, É. o quanto, igual a nossa casa foi transformada. Quem conheceu a minha casa de 5 anos atrás, que vai lá em casa hoje, não fala oi. Eu vejo muito pelos aniversários que a gente vai. Completamente Ah, diferente. todos os aniversários que eu vou, eu vejo que
vai menos pessoas de antigamente. De Porque antigamente. esse é o peso que tem o evangelho. Não é que a gente se torna chato, e sim a presença de Deus que está no ambiente. Então as Sim, pessoas, as que vão, eles mesmos já, pô, eu vou beber menos, sim, eu não vou levar bebida. Eu ouvi algumas pessoas falando, eu não trouxe não, é bacana, eu gosto muito deles, sim. estão indo na igreja. Então esse é o poder do Respeita a evangelho. transformação que está tendo na nossa casa, Esse é né? o poder do evangelho, Sim, Dai. Isso é o que motiva você viver para Deus em qualquer lugar. Aqui no Brasil, na América, eu acho que a base da nossa vida é Deus. Se não for Ele, nada acontece. sim, Nada, nada gira. A gente completamente. está numa roda gigante. E às vezes a gente está lá em cima e às vezes está lá embaixo. Só que Sim, quando a gente estiver lá embaixo, a gente precisa ser dependente de Deus. E é o que você está ensinando seus filhos. A Duda, eu acompanho muito lá, porque eu estou nos ensaios, eu sim, estou no louvor, então eu vejo sempre a Duda participando na mídia, ela está na recepção, ela está com os jovens, e isso é o principal da família. Essa gratidão que você tem por Deus, por tudo que ele tem feito e ainda vai fazer muito mais. sim. Hoje eu falo que a parte financeira se tornou em segundo plano, porque a prosperidade para mim hoje é ter o que eu tô tendo. A minha casa Aos pés da cruz. aos pés do Senhor da cruz, todos, eu, o Bruno e as crianças, sabe? Ver os meninos, ver o Bento, tão pequenininho, um aninho, com as mãozinhas levantadas durante o louvor, É muito é, bom. é aquela sensação assim, sabe? Vale a pena. Vale a pena. Eu sempre posto no meu Instagram, posto a Maria Eduarda quando ela tá ministrando, quando tá dando alguma palavra ali. Valeu a pena e vale a pena, sabe? Vale a pena o nosso posicionamento, porque eu sei que eu mudei a minha geração. Eu mudei o futuro deles Sim, inteiro, exatamente. sabe? Porque antes, Fernando, quando a gente bebia e saía e era festinha todo final de semana, a Maria Eduarda sofria muito com isso. Meu Deus. E era motivo de oração dela, sabia? Ela criança Ela pedia isso para orava. Deus demais. E hoje eu olho assim, que ambiente eu colocava a minha filha, que falta de responsabilidade, sabe? O que que eu estava ensinando para ela? Porque o ensinar com palavras se torna insignificante perto Sim, das minhas ações. exatamente. Então, a partir do momento que eu mudei, que eu me posicionei, tudo mudou. E sem eu precisar de ficar falando, né? Na oração, eu ganhei a minha casa, É, né? Através da minha oração ali, do meu jejum, do meu joelho no chão em silêncio, eu ganhei a minha família. E isso é prosperidade. É as crianças olhar para o Bruno como meninos e falar: quero ser igual ao meu pai. é, Sabe, é olhar para o Bruno o tempo todo, achar que ele é o herói do mundo, que é o melhor pai do mundo, que é o super-herói deles. Sabe, idolatrar o Bruno. Então, assim, isso para mim hoje eu venci. Eu venci na vida, eu venci em Londres, Vê-se em London. venci assim no mundo, sabe? Assim, parece que hoje a gente vive muito essas modinhas de ai, qual é o meu propósito? Qual o propósito de vida? Qual é É, meu propósito? O meu propósito hoje, o meu propósito de vida é a minha família. Não tem nada, nada que seja mais importante do que o Bruno, a Maria, o Bernardo e o Bento. que Nada, nada, nada me tira do centro, nada me tira do foco, nada me tira a não ser eles, sabe? Tudo é eles e é onde eu oro, eu entrego eles e eu peço para o Senhor guardar eles, esconder eles debaixo das asas do Altíssimo, para eles ficarem ali escondidos, porque eles é a coisa mais importante. se você tivesse uma mensagem para passar para as pessoas que querem sair hoje do Brasil e querem vencer na vida, porque o podcast é para isso. Eu passo uma história real que as pessoas têm aonde trilhar um caminho e que elas vão ver pessoas reais vencendo. Esse é o propósito meu, porque eu me senti do outro lado da tela.
eu me vi tentando sair do Brasil, mas eu não tive projeto nenhum. Eu não tive projeto. Eu falei, eu vou sair. Falei pra Niele, prepara o lombo que eu tô indo. E depois de 1 ano eu saí. Se você tivesse hoje uma palavra para deixar para as pessoas que vão nos assistir sobre vencer, o que que você deixaria, o que estaria no seu coração para passar para as pessoas que vão te ver falando, Dai? Então, o meu conselho hoje é falar o que eu falo para os meus filhos. Coloca Deus na frente, no centro, pede direção para o Senhor, eh, consegue respostas em jejum e oração, pede líderes espirituais, pessoas que você sabe que têm intimidades com Deus, que foram designadas por Deus para ajudar na sua vida, para te ajudar em oração. E se Deus confirmou, pede confirmação de Deus. Se Deus confirmou, vai, Só vai. só vai. Monta no avião e vai. Monta no avião e vaza. Eu vou te fazer 3 perguntas, responda o mais sincero e sem pensar. Uma vitória, Minha família. uma perca. A perda que mais se doeu na sua O imigração. ver o meu pai hoje no alcoolismo. Seu maior projeto de vida. Ver meus filhos casados, felizes e minha casa cheia. É o meu sonho. E esse é o objetivo do podcast. A gente passar histórias reais, histórias que vão motivar outras pessoas, porque o maior objetivo de Deus em toda a nossa vida é o nosso evangelho, a nossa vida cristã, motivar outras pessoas, porque nós vamos deparar com pessoas todos os dias querendo desistir de um sonho simples, que é estudar, que é vencer, que é fazer uma faculdade. Você começou lá atrás fazendo uma faculdade, deixou tudo e veio. Só que hoje você pôde provar para as pessoas que estão assistindo que isso é real. Isso não é firula, isso não é arrasta para cima. Esse podcast não é para isso. Isso é para contar histórias reais e está aqui você que provou mais uma vez que isso é real, que você pode quando você tem um propósito, quando você tem uma direção e quando você tem Deus na frente. Daia, muito obrigado. Ai, Você é muito, obrigada. muito, muito importante para mim, para minha família. Obrigada. A sua família sempre está nas nossas orações. Eu olho muito pro Bruno e eu falo, eu quero vencer igual esse cara venceu. Porque o Bruno, ele tem uma simplicidade muito grande. O Bruno não desfaz de ninguém, nunca vi. O Bruno sempre está disposto a qualquer hora te ajudar. E esse é o importante da gente ser cristão. A nossa vida tem que frutificar na vida de alguém. Sim. E que esse podcast de hoje, com tudo que você falou, venha trazer vida para as outras pessoas que estão nos assistindo. Que esse podcast de hoje, ele possa trazer esperança. Muito, muito obrigado. Obrigada. Que essa seja a primeira de muitas vezes que você vai vir contar a sua Amém. história. Ela não parou aqui, eu ainda vou trazer você, eu vou trazer o Bruno, vou trazer você e o Bruno. Quem sabe um dia sentar toda a sua família aqui e a gente fazer um podcast com a família para as pessoas verem que isso é real. Isso não é uma firula, isso não é uma história que a gente inventa por trás das câmeras, não. Sim. Isso são pessoas reais, histórias dignas de serem contadas, que é o lema do Legendários. Muito Sim. obrigado. E eu queria que Obrigada. você deixasse um especial para as pessoas que vão assistir. Vamos lá. Pessoal, obrigada por terem ouvido. Quando o Fernando me convidou, eu falei: "Ai, Fernando, mas eu?" Ele falou assim: "Claro, Daia." Eu falei assim: "Ah, não, mas não sei, a gente nunca acha que a gente pode ajudar e as pessoas podem aprender algo com a gente. Que bom que eu estou aqui. Espero ter deixado uma mensagem. O que eu vivo hoje é que o que Deus faz pra gente tem que ter propósito, tem que ter um um porquê maior, um objetivo maior. E hoje, quando a gente ajuda pessoas, quando a gente abençoa pessoas, quando a gente estende a mão
a pessoas que estão começando, a pessoas que já passaram os mesmos problemas que a gente. Esse é o objetivo da nossa caminhada. Amém. Faz tudo valer a pena. E que quando você vencer, você também abençoe pessoas. Não esqueça nunca que Jesus é o centro, porque não adianta, não tem vitória completa, não tem prosperidade sem Jesus. Porque a nossa casa, a nossa vida, a minha família, só foi ser feliz completa. A gente já era os melhores amigos um do outro, eu e meu marido, a gente já se divertia junto, a gente não traía, a gente não mentia um para o outro, mas quando Jesus entrou, tudo mudou. Amém. Tudo mudou de coisas que a gente nem sabia que tinha como mudar. Porque a gente usa uma frase que não tem nada tão bom que não possa melhorar. Amém. E que Jesus seja o centro também da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua história. Se você está no fundo do poço, se você está sem expectativas, saiba que Jesus estende a mão para a gente. Jesus nos carrega em momentos que a gente não consegue caminhar. O Espírito Santo dá a mão para a gente, basta a gente querer, a gente falar, a gente convidar Jesus para estar conosco. Então, essa é a minha mensagem. Muito obrigada. E muito obrigada, Fernando. Tamo Você e junto, sua Dai. casa são uma bênção na minha família, na minha vida, Muito na minha obrigado. casa. Eu sou grata a Deus por ter conhecido vocês também sou e muito chamar vocês grato. hoje de amigos. Amém. Tá? Galera, estamos finalizando mais um podcast aqui, mais um From Brasil Podcast. Nós vamos ter vários convidados. Eu peço que você compartilhe o máximo, que você acredite no nosso sonho, que você acredite nesse objetivo. Isso nós não estamos fazendo para likes, nós não estamos fazendo para crescer o canal, mas nós estamos fazendo para abençoar pessoas. E você é a pessoa mais importante que vai passar pelo nosso podcast. Você é o ouvinte, que essa história da Daia possa trazer motivação, esperança para você que está do outro lado da tela. Estamos finalizando mais um From Brasil Podcast e muito obrigado por você estar conosco. Fica com Deus e é nóis. Abraço.